Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero comentar um pouco sobre o- a possível candidatura aí do Carlos Bolsonaro para ser candidato a senador por Santa Catarina. O Carlos Bolsonaro viria então do Rio de Janeiro para ser candidato aqui por Santa Catarina para o Senado, já que ano que vem, na eleição de 2026, o, o, as vagas para o Senado serão duas por estado. Ano que vem renova 2/3 do Senado. Então, uma eleição é uma vaga por estado, outra eleição é duas vagas por estado. Ou seja, numa eleição renova 1/3 e na outra renova 2/3. O senador tem mandato de 8 anos. Tá? Então, no ano que vem agora, serão eleitos dois por estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro já deu declarações de que quer que o Carlos Bolsonaro saia então como candidato a senador por Santa Catarina. E isso tem gerado alguns ruídos dentro da direita do Estado, tendo em vista que, bom, a direita catarinense ela é uma direita histórica, tanto é que Santa Catarina se orgulha, a direita de Santa Catarina se orgulha de que Santa Catarina nunca foi governada pela esquerda. Tá? Então quer dizer que a direita aqui do Estado ela tem certos valores, né? E certa tradição. Portanto, uma ação que gera um certo desconforto, no mínimo. Tá? No mínimo, um certo desconforto. Quais seriam, então, os dois candidatos ao Senado pelo PL, né, que é o partido hoje que governa o Estado? E hoje é o partido mais forte do Estado, sem sombra de dúvidas. Seria a Caroline Detone, que hoje é deputada federal, um quadro legítimo da direita do Estado, ou seja, é uma deputada federal daqui, ela é daqui, então quadro legítimo para ser candidata a senadora, até aí tudo certo. E o outro então seria o Carlos Bolsonaro, que viria lá do Rio de Janeiro para ser candidato aqui por Santa Catarina. Bom, eu acredito que a direita de Santa Catarina tem plenas condições de eleger dois senadores no ano que vem, independente do Carlos Bolsonaro ser candidato ou não. Mas aí é que está a jogada. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista a sua insegurança jurídica para o futuro, tanto é que esse ano, até o final do ano, deve sair o julgamento da questão aí do Supremo Tribunal Federal com relação aos atos do 8 de janeiro, e aqui nem não entrando no mérito de estar correto ou não, mas há uma certa insegurança com relação ao futuro dele. Hoje, atualmente, o ex-presidente encontra-se inelegível pela justiça. Né? Isso pode mudar? Pode. Daqui a pouco o Congresso aprova alguma lei aí de anistia e volta tudo a estaca zero. Mas hoje, no momento, ele está inelegível. Então, tendo em vista isso, o ex-presidente está tentando colocar o máximo possível, e é um projeto hoje do PL, eleger o máximo possível de senadores no Brasil. Não só senadores, deputados também, mas o Senado, ano que vem, é importante, porque renova 2/3. Então, ano que vem é uma boa oportunidade para ampliar o número de senadores. E não só ampliar o Senado, como ter senadores que são leais a ele. E ninguém mais leal a ele do que o filho dele, entendeu? Então, a ideia do Jair Bolsonaro de colocar o Carlos Bolsonaro como candidato aqui é garantir lealdade e garantir um filho a mais também lá dentro, né, do Congresso Nacional. E aí trazer junto com ele, então, além dessa ideia do Carlos Bolsonaro como candidato a senador por Santa Catarina, também o filho mais novo dele, que é o Jair Renan, que hoje é vereador em Balneário Camboriú. O Jair Renan também sairia como candidato a deputado federal por Santa Catarina. Também se elege. Então, veja, essa questão está gerando um certo desconforto. Por que Santa Catarina? Óbvio, porque Santa Catarina. Santa Catarina tem hoje
é o estado onde a direita tem uma maior margem de votos hoje no Brasil. Nenhum estado a direita tem uma margem tão grande quanto Santa Catarina. Então a probabilidade de eleger os dois senadores no estado é muito grande. Ela hoje é a maior do Brasil. Então, veja, se o Bolsonaro emplaca o Carlos Bolsonaro como senador em Santa Catarina, mais o Jair Renan como deputado federal, o Eduardo Bolsonaro certamente se elege novamente por São Paulo, o Flávio Bolsonaro se elege pelo Rio de Janeiro novamente, e ainda tem a Michele Bolsonaro, que caso não seja candidata à presidência da República, que é uma possibilidade, ela também pode ser candidata ao Senado ou a uma deputada federal por algum estado do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo ou outro estado que ela estabeleça domicílio a tempo. Né? Então, seriam garantidos hoje, só na carona, né, do nome do Bolsonaro, ele colocaria os 5 familiares no Congresso Nacional. Os 4 filhos, só não coloca a mais nova ainda porque ela não tem idade, né, que é acho que é Laura o nome da mais jovem. Então, mas os outros, tanto a Michelle quanto os outros 4 filhos, ele consegue eleger eles tranquilamente só pelo nome. Né? Então é uma estratégia do Bolsonaro. Mas Carlos Bolsonaro seria uma estratégia da direita catarinense? Essa é a pergunta. Então, hoje a direita catarinense, que já teve quadros, já tem ainda, e já teve quadros muito bons a nível de Brasil, um dos próceres é o próprio Esperidião Amin, né? Já teve aí Jorge Bornhausen, sem falar dos ex-governadores, Leonel Pavan, Raimundo Colombo, né? Enfim, a direita de Santa Catarina é uma direita que é tradicionalíssima no Brasil. Né? Então, é um projeto da direita de Santa Catarina ter o Carlos Bolsonaro como senador, né? Então, veja, vai tirar a vaga de algum outro nome que poderia ser senador aqui em Santa Catarina. Né? Então, né, basta imaginar aí que Santa Catarina tem esse espaço e saber que alguém poderia ser senador sem precisar fazer nem muito esforço. Né? Então, isso está causando um certo atrito, né? Ou no mínimo um certo desconforto no estado de Santa Catarina. Mas é lógico que tem outro detalhe, né, que a direita de Santa Catarina, né, nem o governador Jorginho, muito menos ele, né, vai querer comprar briga com o Bolsonaro. Então, eu acredito que o Bolsonaro pedindo vai ser atendido. Tanto é que alguns parlamentares já se manifestaram, né, que tranquilamente abrem mão, porque não querem perder a carona do nome do Bolsonaro também para os outros cargos. Né. Teve alguma manifestação de alguns partidos, né, mas não acho que vá impedir disso acontecer. A própria Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, se manifestou contrária, né, a essa ideia. Então vamos ver para saber como é que vai ser o desfecho disso. Né? É interessante porque é uma direita forte aqui em Santa Catarina. Então veja que trazer um nome de fora, mesmo que seja ligado a Bolsonaro, gera um certo desconforto, né, por ser uma direita histórica. Vamos ver o desenrolar disso nos próximos dias, né, quando começam a sair as pesquisas, começam a sair as alianças também, né, porque agora começa a se desenhar as alianças para o ano que vem, tanto no governo do estado, os partidos que vão formar a base também para compor a base aí da reeleição do Jorginho, né? Tem aí um pequeno desenho aí do João Rodrigues também se lançar como candidato, mas acredito que não vai os dois, né? Se o Jorginho for candidato, o João Rodrigues não vai. Então, até o próprio João Rodrigues falou que prefere então que o Jorginho vá para o Senado, né? E tal, uma jogada aí, mas hoje o Jorginho tá na frente nas pesquisas, tem a máquina na mão, então não acredito que ele vá abrir mão
da candidatura para o governo do Estado, né? tendo meio que garantida essa reeleição. Aí. Vamos ver o que vai dar. Né? Então, é um fato novo aí no Estado. Um abraço e até a próxima.